segui só a ideia do desenho, que eu inclusive gostei muito desses aqui. Aí eu vou fazer aqui uma paradinha. Na verdade, como eu gostei desse, eu não vou mais nem olhar para o original, vou olhar para esse aqui. Fazer aqui, faz de conta que eu recebi uma encomenda e eu tô fazendo um estudo para um personagenzinho de um suco de goiaba, público infantil. Só para começar. Bom, hoje em dia eu trabalho com esse estojo, que foi uma adaptação que eu fiz. Deixa eu tirar aqui esse decoração. Trabalho com isso aqui também, que aí eu adaptei e fiz uma mudança, que eu deixei essas cores mais para a paleta de marrons. E aqui eu coloquei esses aqui mais quentes. Essa aqui eu uso menos, mas às vezes eu uso também. E quando eu preciso de alguma cor que já tá acabando aqui, aí eu recorro aqui à caixinha onde eu guardo o refil. Normalmente eu compro as tintas assim, ou em pastilha ou em bisnaga. Gosto de trabalhar também assim com godê de louça, acho legal para espalhar aqui assim a tinta. Mas o meu primeiro estojo de aquarela foi esse. Eu comprei só por curiosidade, um estojinho Faber-Castell, super escolar, assim. Nem imaginava que me tornaria aquarelista, mas foi a partir desse estojinho que eu comecei a experimentar. E aí depois eu migrei para Pentel, que normalmente você compra um estojo e vem as bisnagas assim. Na minha época, na época que eu comprei, né, quando eu estava começando, ela era metálica, o tubinho, né? Hoje em dia eu uso também só mais para estudar, né? Para fazer meus trabalhos eu uso essas aqui que são tintas profissionais, que aí tem um refinamento melhor do pigmento. São pigmentos também com uma qualidade de duração melhor, então, ou seja, eu vou garantir uma pintura que vai permanecer viva por mais tempo, né? Ela não vai esmaecer com facilidade. Quando a gente começa a trabalhar com aquarela, a gente se acostuma com a sutileza. Uma aguinha aqui. Normalmente eu utilizo pincéis redondos. Eu não costumo usar pincel chato. Pincel chato são esses que tem essa virola com essa amassadinho aqui. O pincel redondo, qualquer um desses aqui, né, com a virolinha aqui, com a seção dela é redonda. E aí tanto tem os de pelo natural, que aí são pelos de esquilo, pelo de marta, ou esses que são sintéticos. Esses aqui eu gosto muito, eles têm um custo-benefício interessante, tem uma boa durabilidade, mas não se compara com os pelos naturais, que aí ele inclusive não fere tanto o papel. Agora isso eu estou falando de micro detalhes, né? Um negócio assim que você, à medida que vai se acostumando com a aquarela, você começa a se adaptar ao pequeno detalhe. Com aquarela, com lápis de cor também, o hábito de fazer um planejamento que vai do claro para o escuro meio que o ponto inicial de toda a pintura, porque a gente vai só escurecendo. Acho que talvez por isso eu também goste de fazer estudo com lápis de cor, porque como a aquarela é uma técnica de pintura que
tem transparência, que já é natural do próprio material, a gente não tem essa possibilidade de cobrir uma cor se eu quiser mudar de ideia. Por exemplo, se eu fizer um verde mais escuro do que o que eu gostaria, eu não posso fazer um verde mais claro e cobrir. Preparar uma cor especialzinha aqui, quero manter a cor, eu tenho que anotar, tenho que fazer aqui toda uma preparação de tinta separada. Estou fazendo só para demonstrar, mas ele poderia ter sido naquela parte também. Vou começar com essa cor que vai ser amarelada, mas ela já vai ter um toque de vermelho e laranja. Tá um pouco de ocre. E sempre testar para ter uma noção de como tá realmente. Então vamos lá, botar mais água. Essa aqui vai ser a minha camadinha inicial. Muita gente quer pintar com aquarela porque acha legal a questão da fluidez, mas quando começa realmente a trabalhar com a técnica tem medo da água. Acho engraçado isso. Estou fazendo esse preenchimento inicial, mas depois eu vou colocar outra camada. Vou botar aqui um vermelhinho. Eu percebi que estava aprendendo aquarela quando eu pintando umas personagenzinhas, eu fazia sempre a bochechinha e era sempre um acaso quando dava certo. Quando eu consegui repetir o efeito, porque eu tinha prestado atenção no material, como é que ele estava se comportando, aí eu percebi que eu estava aprendendo. Foi incrível esse dia e foi autodidata. Para dar uma adiantada na secagem e eu poder ir para a próxima camada, eu vou usar o secador. No caso, teve umas partes aqui que eu aproveitei enquanto estava molhado para começar a criar um degradê de cores. Para uma cor fazer a transição para outra de modo natural, ela tem que estar molhada. Mas essa próxima etapa que eu vou fazer agora, preciso que essa base esteja seca. Então eu vou pegar o secador para adiantar isso. É justamente por causa dessa necessidade aqui de colocar mais de uma camada que eu preciso trabalhar com um papel bom. Um papel que não tem algodão, não é 100% algodão, ou não tem uma porcentagem grande de algodão, não vai me dar resistência suficiente para o que eu estou querendo fazer. Os papéis também têm uma outra diferença que eu acho interessante, que é o fato deles terem um granulado diferente, cada um. Por exemplo, esse aqui seria um grana fina, ele tem uma porosidadezinha. Tem o grana grossa, que seria um pouco mais rugoso, e também tem um satinado, que é bem lisinho. Essas diferenças influenciam no acabamento, no tempo de secagem. Por exemplo, esse aqui seria um papel intermediário, ele demora, tem um tempo de secagem um pouquinho mais lento, e o grana grossa mais ainda. Já o satinado, que é super liso, ele no instante seca. Por acaso, eu estou fazendo aqui um objeto bem pequenininho, né? Essa goiabinha é uma coisa bem pequena, mas
já dá para ter uma noção de como é um negócio minucioso, que tem que fazer com uma certa paciência. Então você imagina um trabalho grande com aquarela, como deve ser feito com o tempo, estudar várias vezes antes. É engraçadinho. Esse olho branco demais. Ah, tá aqui. Aí é isso. Tem um negócio de saber parar. Tem uma hora que a pessoa tem que dar o fim, porque senão não acaba. No caso, eu comecei fazendo isso aqui, né? Então aqui já teria uma variedade, né, de desenhos até chegar nessa possibilidade com aquarela.